Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, o nosso tema de hoje é os relacionamentos na nossa evolução espiritual. E esse tema, ele é bastante instigante, porque é um tema, evidentemente, muito amplo. Todos nós temos os nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos profissionais, sociais, na rua, relacionamentos religiosos, como aqui na casa espírita. Mas para que a gente possa, então, focar de uma forma melhor sobre a ótica da fé raciocinada da doutrina espírita, como também segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, eu convido vocês a reduzirmos um pouco esse tema e buscarmos tentar focar hoje em algo que todos nós vivenciamos, ou seja, os nossos relacionamentos familiares. Aquelas relações familiares em que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos inseridos. Quando a gente fala de uma família, quando a gente olha para uma família, a gente precisa entender esse aspecto familiar sobre 3 condições: o físico, o mental e o espiritual. Sobre o aspecto físico, o que a gente poderia falar? Que você pega uma mãe, um pai, os dois se casam, criam ali uma relação familiar, que geram filhos, que ali tem, evidentemente, uma linha genética. Ou seja, é uma estruturação, que se tornam bisavós, avós, pais, filhos, netos, bisnetos e assim por diante. É uma relação genética. Mas uma família nem sempre se estrutura desta forma. Ela pode, evidentemente, ser constituída, por exemplo, por pais ou mães adotivos ou por filhos adotivos. Então, essa nossa reflexão hoje, ela não tem destaque sobre o aspecto físico, mas ela tem destaque sobre os 2 outros aspectos. Sobre o aspecto mental, o que a gente precisa entender de uma família? Isso vale para qualquer família, em qualquer lugar do nosso planeta, em qualquer época que existe o homem no planeta Terra. Sobre o aspecto mental, nós vamos buscar, evidentemente, o entendimento disso dentro da psicanálise. E a psicanálise nos explica o seguinte: a família, ela é formada por elementos, e cada elemento é um único indivíduo dentro da família. E qual que é o aspecto mais importante de qualquer ser humano? O aspecto gregário, sobre a questão mental psíquica. Mas o que é um ser humano gregário? Ser humano gregário é aquele que a sua essência, a sua naturalidade de existir, exige dele relação com o outro. Ou seja, qualquer homem que encarnou na face da Terra, desde que existe a reencarnação no planeta Terra, ele veio com a essência de ser um elemento gregário, ou seja, todos nós precisamos viver em grupo, é uma essência, uma natureza que nós temos. E é muito interessante porque essa necessidade faz com que nós possamos somente nos reconhecer quando nós olhamos para o outro. Tudo que nós vamos construindo no nosso psiquismo é em relação ao outro. Então, o meu desejo, aquilo que eu quero da minha vida, está diretamente relacionado ao desejo do outro. E qual é a nossa primeira relação gregária? A nossa família. Nossa primeira relação gregária são os nossos pais ou cuidadores. E são fundamentais para que nós possamos existir. Nunca existiu em nenhuma parte da Terra, em momento algum, um bebê que, se não tivesse sido cuidado, alimentado, protegido por alguém, tivesse sobrevivido. Todos nós que estamos aqui tivemos esse processo gregário. E é muito interessante porque a primeira coisa mais importante dessa primeira relação gregária, que é exatamente o berço onde nós vamos construindo o nosso psiquismo. É onde que nós vamos construindo os nossos primeiros sentimentos: amor, dúvida, pertencimento, ódio, todos os sentimentos que ao longo da nossa evolução material, física, nós vamos desenvolvendo. Então, é uma coisa muito interessante porque quando
nós vamos olhando para o outro, nós vamos construindo o nosso psiquismo. Mas o que é a psique? O que é? A gente fala de psique, mas o que é? Para ficar mais fácil para a gente entender, eu vou dar um exemplo que é bem raso, claro, bastante resumido, mas que dá para a gente entender. O que é a nossa psique? A nossa psique é como se fosse uma balança com dois pratos. Um prato é o prato da razão, o outro é o prato da emoção. Para nós termos uma psique equilibrada, a nossa razão tem que estar equilibrada com a nossa emoção. Muitos de nós, muitas vezes, sobrecarregamos o aspecto racional, e aí a parte da racional fica lá embaixo, bastante pesado, muito presente na nossa vida, e quase não temos emoção. Outros forçam a questão emocional muito, são muito emotivos, muito emocionais, e a razão é pequenininha, gerando desequilíbrios, gerando sofrimento. Essa é a nossa psique. Bacana. E a psique, ela é desenvolvida em nós através de ciclos, que nós chamamos de setenários, que são ciclos de 7 em 7 anos. Então, nascemos e vamos construir uma nova psique nessa encarnação. Porque em cada encarnação que nós temos a oportunidade, nós vamos construindo uma psique. E depois nós vamos juntando todo esse somatório de psiques para poder ser o que nós somos. Muito bem. Então, esses setenários, eles se dividem em vários 7 anos. É claro que isso não é matemático, não é cartesiano. Então, é aproximado. Tem alguns que têm um processo mais precoce, outros mais alongados, mas é mais ou menos assim. Então, para a gente entender como é que nós vamos construindo essa psique, do 0 aos 7 anos, que é o primeiro setenário, é o momento em que os pais ou os cuidadores têm o melhor momento para trabalhar a psique desse espírito que acabou de encarnar. Ele ali é moldável, como se ele fosse uma massa em que os pais vão trabalhando esse aspecto racional e emocional da criança, colocando limites, colocando autoridade, desenvolvendo o amor, a empatia e assim por diante. É o melhor momento para os pais atuarem, construírem uma nova psique equilibrada. Dos 7 aos 14 anos, existem já grandes modificações. Um bombardeio hormonal, onde há toda uma transformação, em que o indivíduo começa a buscar nele toda aquela capacidade que ele precisa de olhar para o mundo de uma forma mais independente. Dos 14 aos 21, é quase que um acabamento. A sexualidade se desenvolve mais, o pertencimento mais, ele procura então o seu lugar no mundo em relação àquela família. Dos 21 para frente, é um Deus nos acuda. Por quê? Porque é exatamente nesse momento em que o indivíduo vai se tornando adulto, que ele vai percebendo e vai aflorando todos os processos reais do que ele é. De tudo aquilo que ele construiu nessa encarnação, como uma psique, que veio dos pais, da família, da sociedade, mas também reverbera a capacidade das suas psiques anteriores. E é exatamente esse processo que vai mostrando quem efetivamente nós somos. Então, quando eu trabalho a minha razão, quando eu trabalho a minha emoção, eu vou desenvolvendo a minha capacidade de lidar com as adversidades da vida e, evidentemente, dando respostas mais equilibradas ou mais desequilibradas sobre os vários aspectos que a gente vive numa encarnação. Bacana. Esse é o aspecto mental, psíquico de um indivíduo e de uma família. Ok. E quando a gente olha para uma família sobre o aspecto espiritual? Bom, quando a gente olha para uma família sobre o aspecto espiritual, a gente não pode deixar de levar em consideração alguns conceitos da doutrina espírita que são fundamentais. Imortalidade do espírito, lei de causa e efeito, reencarnação, justiça divina. Quando a gente fala de justiça divina em relação a uma estrutura familiar, a gente não pode esquecer de uma entrevista que Chico Xavier deu alguns anos atrás. Nessa entrevista, perguntaram para o Chico: Chico, como é que se organiza uma família espiritualmente? Como é que se junta um pai, uma mãe que geram filhos, que geram netos? Como é que isso se desenvolve? Como é que isso se estrutura? E o Chico deu um sorrisinho assim, muito maroto, muito
interessante, muito carinhoso, como ele sempre faz, e ele respondeu: na reencarnação ninguém erra de endereço. Ou seja, todos nós estamos na família que nós precisávamos estar. Temos o pai, a mãe, os filhos, toda essa estrutura, porque é exatamente nessa estrutura familiar que nós vamos desenvolvendo os nossos processos. E é muito interessante porque muitas vezes a gente pensa assim: nossa, Luiz, é porque você não conhece a minha família. Eu tenho um parente lá em casa que você não tem uma ideia de quem que é. Todo dia dá uma vontade de cortar o pescoço dele, que você não tem uma ideia. Mas então, o que a gente, principalmente nós espíritas, olhamos para esses casos e pensamos: não, olha, eu já entendi. Esse parente difícil que eu tenho aqui dentro de casa é um resgate kármico. Nós falamos assim: eu tenho uma dívida kármica com esse indivíduo. E aí eu escuto assim muito nas palestras que a gente faz: Luiz, eu tenho uma dívida kármica na minha família, mas eu já resolvi. Eu vou pagar essa dívida nessa encarnação, porque eu nunca mais na minha vida quero encontrar com esse indivíduo. Só que isso é uma meia-verdade. A gente tem que ter muito cuidado com esse posicionamento. Por quê? A pergunta é: de onde surgiu essa dívida? Porque a gente acha que a dívida surgiu por causa do outro, quando que na realidade essa dívida também surgiu por causa das nossas mazelas morais. Evidentemente essa dívida surgiu em vidas passadas. Ora, então eu tenho que pensar o seguinte: eu preciso pagar essa dívida agora, mas se eu pagar ela agora e não mudar em mim o que causou a dívida, eu corro o risco de logo ali na frente, com outro espírito, contrair uma nova dívida para ser um parente meu na outra encarnação. Então nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos olhar para nós e falar assim: o que existe dentro de mim que causou essa dívida? Porque esse é o processo. Então, quando a gente olha esse processo, a gente pensa assim: nossa, mas Luiz, a questão familiar é muito difícil. É verdade. E existem duas questões dos relacionamentos familiares que são muito complicados. Nós vamos falar aqui de forma bem rápida sobre eles. Qual? A convivência familiar e a intimidade. Eu digo convivência por quê? Porque às vezes você tem algum parente, você não gosta dele, mas ele mora longe. Você vê ele só de vez em quando. Então você fala: dá para levar. Mas às vezes tem aquele parente que está dentro de casa, aquele que você tem que conviver com ele. Às vezes você dorme na mesma cama com ele. Né? É esse que a gente está falando. E o que a Joana de Ângeles, na série psicológica, fala para nós desses parentes difíceis que nós temos dentro de casa? Ela fala assim: aquele parente difícil que você tem dentro de casa, que realmente é um problema, ele é como se fosse um imenso telão com letras garrafais mostrando quem você é. O quê? Você está me falando que esse traste que eu tenho aqui dentro de casa, eu sou parecido com ele? Eu não. Quem está falando é Joana de Ângeles. E ela evidencia isso. E é uma coisa interessante, por quê? Porque nós temos o hábito de sempre criticar o outro, nós temos o hábito sempre de olhar o outro de uma forma depreciativa e assim por diante, e quanto mais a gente só fica olhando para o outro, criticando o outro, menos nós olhamos para nós. E quanto menos nós olhamos para nós, mais temos dificuldade de nos perceber. Se eu não me percebo, eu não consigo corrigir as minhas mazelas morais. Eu só vou começar a trabalhar o meu orgulho se eu me reconhecer orgulhoso. Eu só vou começar a trabalhar o meu egoísmo se eu parar, olhar para os meus atos e falar: realmente, eu sou egoísta. Eu só vou trabalhar a minha violência se eu parar de olhar a violência do outro e olhar para a minha violência. Aí eu falo: não, está certo, eu sou violento e eu preciso começar a corrigir isso. E essa é a grande dificuldade das nossas relações. E é muito interessante, porque quanto mais a gente olha para o outro e esquece de olhar para a gente, mais nós estamos ficando distantes da solução. Sabe aquela paz, aquela harmonia que a gente fala: nossa, eu quero tanto isso na minha casa? Pois é, quanto mais você olhar para o outro, menos oportunidade você vai ter de viver o que você pede nas suas orações. Então o problema não está fora, o problema está dentro. Para ficar mais fácil, vamos trazer para a nossa realidade. As nossas relações difíceis dentro de casa,
É como se fosse um jogo de ping-pong. Tem uma mesa, cada um de um lado, com a raquetinha na mão, bolinha para lá, bolinha para cá, bolinha para lá, bolinha para cá. Aí você fala assim, eu não aguento mais esse cara, eu não vou mais conviver com ele. Aí você joga a raquete fora e sai. Não preocupa. A espiritualidade superior sabe o que você precisa e vai te trazer de novo para a mesa, nessa encarnação ou na outra. E é interessante porque muitas vezes, nesses jogos, existem jogos de violência, de simbiose, mas existe um jogo perigosíssimo, que é o jogo que a gente chama de interesse pessoal inconsciente. Interesse pessoal inconsciente. O que é isso? Você está falando que na minha relação difícil com esse parente, eu tenho um interesse pessoal inconsciente nessa relação difícil? Tem. Vamos entender isso melhor? Vamos lá. Existe um filme do cineasta americano Woody Allen que chama A Poderosa Afrodite. Num determinado momento do filme, um sujeito chega para o amigo e fala: rapaz, a minha irmã está doida, ela acha que ela é uma galinha. Aí o amigo fala: ah, mas isso é fácil de resolver, é só você colocá-la num hospital. Aí ele fala: eu não posso porque eu preciso dos ovos dela. Interesse pessoal inconsciente. Vamos trazer para a nossa realidade? Vou dar 2 exemplos, porque a gente vive ou vê as pessoas vivendo. Uma família que tem um pai alcoólatra. O que todo mundo fala? Ah, o pai é alcoólatra. O que faz? O pai é o doente. Vamos pegar o pai e colocar numa clínica de reabilitação. Pronto, o doente já está sendo tratado. Não. O alcoolismo é uma doença. E essa doença espalha. Todos na família estão doentes, emocionalmente falando. Uns mais, outros menos. Querem ver? Toda família que você pega nesse estado, tem um indivíduo que fala assim: eu sou um azarado, nada dá certo na minha vida, eu tento tudo que você imaginar, tudo que eu tento para dar certo na minha vida e não dá, mas sabe por quê? Porque eu tenho um pai alcoólatra. O interesse pessoal inconsciente dele é justificar no pai alcoólatra a incapacidade dele tem de assumir as responsabilidades que ele precisa assumir. Aí você tem um outro que fala assim: larguei tudo da minha vida, eu larguei meu pai, minha mãe, larguei tudo que eu precisava largar, porque eu tenho um pai alcoólatra. Percebe? Justificando situações de escolhas pessoais dele em função de um pai alcoólatra. O que é isso? Interesse pessoal inconsciente. Vou dar um outro exemplo que a gente vê muito. Pai e mãe que reclamam repetidamente de filhos adultos, que eles estão resolvendo a vida dos filhos adultos. A gente vê isso muito hoje. Filhos de 25, 30, 35, 40 anos vivendo dentro da casa dos pais. E os pais bancando o filho e resolvendo tudo, e os pais reclamando. Luiz, existe interesse pessoal inconsciente aí? Claro que existe. Por quê? Para a psicanálise, os melhores pais são aqueles que se tornam desnecessários na vida dos filhos quando se tornam adultos. Por quê? Porque eles criaram autonomia nos filhos e os filhos foram para o mundo, porque os filhos são do mundo, os filhos não são dos pais. Então, onde é que está o interesse pessoal inconsciente aí? Numa fragilidade emocional, numa carência emocional. Porque o pai e a mãe morrem de medo do filho deixar de amá-los. Então, traz o filho para debaixo da asa e tenta viver a vida dele. Todos estão adoecidos emocionalmente. Interesse pessoal. Então, inconsciente. E o outro processo, meus queridos? Aliás, então quando a gente olhar para esses desequilíbrios que existirem na nossa família, nós precisamos de uma forma muito verdadeira olhar para ela e perguntar: o que eu estou contribuindo para esse desequilíbrio na minha família? Porque às vezes nós reclamamos da família, reclamamos do parente difícil, mas nós estamos de uma forma direta ou indireta, muitas vezes com interesse pessoal inconsciente, porque de bem intencionado o inferno anda cheio, construindo e ajudando aquele desequilíbrio a aumentar e se estabelecer na família. Qual o outro ponto difícil? A intimidade. Por que a intimidade? Porque a intimidade familiar ela tem um lado sombrio e perigoso. Com o tempo, com a convivência,
a cordialidade, a cortesia, a civilidade, né, vai deixando de existir. E aí, comportamentos ofensivos, agressivos e violentos surgem e se manifestam. Posturas que o indivíduo tem com um familiar íntimo que ele jamais tem na rua. E aí a gente vai pensando, meu Deus, será que isso tem solução? Será que isso é possível? E aí eu ouso dizer para vocês, depois de muitos anos de análise, de conhecimento, tem. E a solução parece um clichê. Por quê? Porque a gente escuta isso o tempo todo dentro das casas espíritas. Luiz, qual que é a solução para esses problemas sérios desses relacionamentos familiares, então? A solução é a prática do Evangelho de Jesus no lar. Ah, mas a gente já escutou isso tanto, né? Como a gente escuta, né? Como é que a gente faz isso, Luiz? Eu vou falar para vocês só dois ensinamentos que Jesus nos deixou, que a gente consegue organizar muita coisa dentro de casa. Mas a gente precisa entender o que Jesus ensinou, não é o que a gente acha que ele ensinou. E aí a doutrina espírita, com a fé raciocinada, nos provoca. Muito bem, vamos lá. Quais são essas duas? Tem várias, mas eu vou falar só de duas forças que Jesus nos falou para ajudar a equilibrar a família: o silêncio e a humildade. Ah, já começou a doer. Silêncio? Como assim, Luiz? Silêncio? Sim, por quê? Se a gente parar para pensar, quantos desequilíbrios existem dentro da família por falta do silêncio? Por quê? Porque nós só acreditamos na palavra. Nós achamos que a palavra resolve tudo. A gente já escutou de muitas vezes assim, sabe aquela fulana desafiorada? Pois é, fui lá e falei isso para ela, falei poucas e boas, agora está resolvido. Será que está? Se você parar para observar, depois que fizeram aquela violência verbal ali, as duas, cada uma saiu de lá odiando mais ainda do que a outra. Então as palavras não resolveram. A gente sabe que as palavras têm força, elas imprimem ideias, elas imprimem entendimentos, sentimentos, mas o silêncio também. E por que a gente não consegue silenciar? Porque a gente acha que silenciar é calar a boca, fechar a boca. Não é. A gente acha que ficar em silêncio é fraqueza. Nós, de uma forma equivocada, acreditamos numa crença limitante, ou seja, numa mentira social de que quem cala consente. Isso é mentira. Quem cala não quer dizer que consentiu. Bom, mas então como é que a gente pode entender? A gente precisa entender a praticar dentro do nosso lar um silêncio consciente. Você vai fazer um silêncio sabendo que você vai fazer um silêncio. É um silêncio prece. O outro está lá falando e você está em silêncio fazendo uma prece. É um silêncio alinhado com o sentido maior da vida, que é o amor. Bom, para ficar mais fácil, nós precisamos então adotar o silêncio igualzinho Jesus nos ensinou. Ou seja, é um silêncio operante. Não é simplesmente fechar a boca, é mais do que isso. Eu vou dar 3 passagens de Jesus, existem mais, mas eu vou dar 3 passagens de Jesus para a gente entender como é que Jesus usava o silêncio, para a gente entender o tanto que é importante isso. Passagem da mulher adúltera. Jesus estava sozinho numa praça, em absoluto silêncio, escrevendo no chão. Está lá aquele silêncio, ele quietinho, caladinho. De repente começa uma balbúrdia. Homens chegam na praça carregando a mulher, todos os homens com pedra na mão, aquela confusão, aquela gritaria e tudo mais. E Jesus, calado, escrevendo no chão. Se fosse nós, o que a gente faria? Largava na hora, falava: o que aconteceu? Onde é que estou? Onde que pegaram ela? Está certo, está errado? Porque a hora que a confusão se instala, a gente pula para dentro. Quantas vezes a gente faz isso? A gente quer tomar partido. E Jesus ficou calado. Depois que fez aquela roda lá, provocaram Jesus. Mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda matar, podemos apedrejar? Aí Jesus, depois de provocado, se levantou e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou um.
O silêncio anterior de Jesus constrangiu o conflito íntimo de todos aqueles homens que estavam lá. E a partir do momento em que Jesus deu a opinião dele, todos foram embora. Mas se eu tivesse pulado para dentro da briga, eu não dava conta de fazer a reflexão que ele fez. Ah, mas foi Jesus. Pois é, mas Jesus não é tão diferente de nós. Porque nós temos influências espirituais positivas para que nós possamos saber no momento certo, correto, para criar a paz. Outra passagem de Jesus, bacana, na última conversa de Jesus com Pilatos. Pilatos falando, estava espumando o canto da boca já. Espumando o canto da boca. E Jesus absolutamente calado. Caladinho. Por fim, Pilatos não aguentou e provocou. És rei? Aí então Jesus falou. É tu quem digas, que diz. Meu reino não é dessa terra. Então, o que Jesus falou ali? Que a verdade também pode ser transmitida pelo silêncio. Por isso que quem cala, consente, é uma mentira. E a gente acredita nisso. Outra passagem, Jesus carregando a cruz para o Calvário. Chicotada, pedrejada, cusparada, xingamento, tudo aquilo. Jesus absolutamente calado. Absolutamente calado. O que a gente faria? É uma injustiça, isso está errado, não acreditem neles, pelo amor de Deus. Percebem? Então, o que a gente precisa entender? Jesus sempre usou o silêncio para produzir a paz. Sempre usou o silêncio para produzir a paz. E aí, a gente precisa perceber o quanto que é importante a gente saber fazer o silêncio. E por que fazer o silêncio e como fazer o silêncio. Então, uma passagem que ela é muito interessante de Divaldo Franco. Divaldo Franco, certa vez, estava muito chateado. Ele estava recebendo severas críticas do seu trabalho mediúnico, e inclusive do meio espírita. E ele ficou muito chateado com aquilo, porque ele tentava fazer um trabalho com muita seriedade, com muita honradez, e ele ficou muito chateado. E as críticas continuaram. Chegou um ponto que ele falou, quer saber, eu vou responder. Não aguento isso mais, vou responder. E aí, Joana de Anges, a sua mentora espiritual, aparece para ele e fala, meu filho, não respondas, fique em silêncio. Aí ele se sentiu injustiçado, falou para ela, como? Olha o que eles estão fazendo comigo, isso é uma injustiça, eu preciso responder. Por que eu não vou responder? Aí ela lhe falou, por uma simples razão, meu filho, se as tuas ações não são capazes de convencê-los, não serão as tuas palavras que o farão. Quantas vezes a gente está dentro de casa, com um parente difícil, a gente fala, e não adianta. Fala, e não adianta. Aí a gente escuta assim, dá vontade de cortar a cabeça para enfiar lá dentro. Não é assim que a gente escuta? E não adianta. Então nós precisamos entender a força do silêncio sobre esse aspecto. Porque ele precisa produzir a paz. Luiz, e por que é tão difícil a gente silenciar? Pela falta da outra força que Jesus nos ensinou. Qual? A humildade. Não conseguimos nos silenciar porque nós não somos humildes. Mas o que é ser humilde? Será que a gente sabe o que é ser humilde? Esse que é o outro problema. A gente acha que humildade é aquele indivíduo que tem uma roupinha simples, que o calçado dele é um chinelinho furado, é aquele que tem pouca higiene pessoal. Isso não é humildade, isso é carência material. O que é humildade? A humildade começa, por exemplo, a gente sabendo da dimensão de Deus na nossa vida. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida, tudo, absolutamente tudo tem um propósito. Portanto, a sabedoria divina, ela é suprema. E o que a gente tem que fazer? Aprender com os desafios para a gente superar essas dificuldades e avançar. É dessa forma que a gente vai cada vez avançando mais. Mas o que é mais humildade? Humildade é senso de proporção. É você olhar para você e saber quem você é. É você olhar para você e saber o que você dá conta de fazer e o que você não dá conta de fazer. O que você é capaz, o que você não é capaz. Quais são as suas mazelas morais e quais são as suas virtudes morais. Ser humilde é conhecer efetivamente o que nós somos e utilizar esse potencial de uma forma construtiva. Tem uma passagem de Jesus que ela é perfeita. Acho que ninguém duvida que Jesus era humilde, tem? Concordam comigo?
Tá, e tem uma passagem de Jesus que é muito interessante, que mostra absolutamente bem essa questão da humildade de Jesus, que é a passagem do jovem rico. Ali Jesus mostrou a humildade dele. O jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre. Aí Jesus, na mesma hora, vira para ele e fala assim: pode parar, para. Aí o jovem assustou, ele falou assim: bom, só Deus, mas mestre eu sou. Uai, Jesus deixou de ser humilde, ficou prepotente? Não, ele sabia que ele era mestre. Você sabe os potenciais que você tem? Percebem? Isso é ser humilde. Então, quando a gente olha para essas dificuldades de relacionamentos familiares que nós vivemos, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: o que será que Jesus espera de nós nessas relações? O que ele espera? Ele espera que nós possamos florescer onde Deus nos plantou. Onde que Deus nos plantou? Na família que você está. É lá que você tem que florescer. Porque você ser bonzinho, bacaninho, arrumadinho, né, cortês com todo mundo de fora é fácil. A questão é estar lá dentro. É naquelas relações ali mesmo. Porque é nesse processo de desafios interpessoais que nós vamos nos qualificando moralmente falando. A gente acha que amar é um sentimento, a gente acha que amor é um sentimento. Não é. Amor é uma postura multidisciplinar de capacidades, de qualidades morais. Amar é você ser bondoso, fraterno, paciencioso, indulgente, benevolente, você perdoar, ter paciência, ter pacificação no seu coração. Isso tudo junto e misturado é amor. A gente pratica o amor? Percebe como que a gente ainda precisa aprender? E a gente só vai aprender na dificuldade, no desafio. É a gente tendo aquela dificuldade para desenvolver aí sim todas essas virtudes morais que a gente acabou de enumerar aqui. É dessa forma que nós vamos avançando. Então, quando a gente olha para o nosso parente e aquele sujeito é difícil, a gente não pode esquecer de Emmanuel. Emmanuel tem uma frase que é perfeita, ele sintetiza absolutamente essa questão. Emmanuel fala para nós o seguinte: aquele parente complicado, aquela vida familiar difícil, ele fala assim, é um intrigado jogo de espelhos a nos refletir o tempo todo. Então, um parente difícil que você tem, ele é você. Ele é você. Ele se manifesta de uma forma ou de outra e você da mesma forma, mas a essência é a mesma. Às vezes a prepotência, às vezes a arrogância, às vezes o radicalismo, às vezes a imposição, às vezes a impaciência e assim por diante. E é nessa capacidade de inter-relação que nós vamos nos transformando. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos fazer essa reflexão sobre aquilo que nós estamos plantando dentro da nossa vida familiar. Se nós não resolvemos nessa, não tem problema, tem várias outras encarnações para frente. O único probleminha é que a cada encarnação que a gente deixa para resolver mais para frente, a probabilidade de ser mais difícil do que é hoje é bem grande. Então, se você acha que hoje é difícil resolver o problema, não espera para a próxima encarnação não, que às vezes vai ser muito mais difícil. Essa é a fé raciocinada. Esse é o entendimento em que todos nós precisamos olhar para nós e com responsabilidade, com amor, com dedicação, realmente buscarmos fazer esse processo evolutivo dentro de nós. É assim que nós vamos buscando a nossa transformação. Estamos aqui para evoluir moralmente, não há outra razão maior. Não, eu estou aqui para ser pai, para ser mãe, eu estou aqui para ser médico, eu estou aqui para ser palestrante, eu estou aqui para ser médium espírita. Isso só faz parte de todo esse conjunto de evolução espiritual que todos nós estamos inseridos. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos refletir sobre essa condição tão importante. Todos nós vivenciamos isso de alguma forma ou de outra. Ninguém está a salvo desse processo, porque todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo. Mas cabe a cada um de nós aplicar de forma construtiva, efetiva, proativa o nosso livre-arbítrio no sentido de trazer para nós o que a gente tanto pede nas nossas orações: paz, alegria, tranquilidade, saúde. Reflitamos.
muitíssimo obrigado pela presença, pela atenção de todos vocês. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Viu, não? Pena que o tempo é curto, porque a palestra foi maravilhosa. Gente, só lembrando